Voltamos com a nossa conversa com o ator Mário Neto aqui de Jacareí. Bom, Mário, agora eu queria falar um pouquinho sobre trabalhos sociais, né, que você desempenha também já faz algum tempo. Isso começou durante o curso da palhaçaria? Não, isso foi um trabalho que aconteceu bem antes, foi bem antes mesmo do curso, em 2002, eu acho. Era mais um projeto de família, assim, sabe? Os meus pais, a gente se unia todo final de ano para fazer um café em asilo, sabe? E sempre nessa pegada aí eu colocava no nariz, me maquiava e tal, ia, mas não tinha nem o conhecimento, né? E isso daí se estendeu por um bom tempo. Depois que eu comecei a estudar mesmo, aí eu comecei a levar a galera do grupo comigo. Então fazíamos vários cafés, eu cheguei a comemorar meu aniversário com os asilos, já passamos, acho que em todos os asilos aqui de Jacareí. Então eu fiz esse projeto até a pandemia, que aí chegou e daí bloqueou tudo, né? Precisa até voltar, porque eu fiquei sabendo que agora eles já começaram a receber as visitas depois. Mas passei por algumas ONGs também, orfanatos eu já fui, então, e daí eu ia sempre nessa pegada do palhaço mesmo. E fui para Sacramento, em Minas também, num projeto social, só que lá também eu fui com o caipira. Mas foi bem bacana, assim, é muito bom essa questão do voluntariado, né? E a gente vê que isso é um trabalho grandioso e que ainda falta, né, essa questão, vou dizer, mão de obra, né? Que as pessoas precisam, né, de ajuda. E quando falo ajuda, não é ajuda material, não, é ajuda emocional mesmo, né? De sentar para conversar com a pessoa, né? Sim, nossa, nesses cafés de asilo, assim, só precisa disso, é sentar, ouvir, porque história boa tem. E não deixa de ser inspiração pra gente, né? Não, eu imagino que esses anos todos que você desempenha esse trabalho, a experiência também enriquece você como ser humano, né? Muito, muito. Principalmente por essa questão da contação de história, né? E a gente escuta muitos relatos. Eu gostava muito de ir ao asilo porque escutava histórias de guerra, sobreviventes, né, da guerra, pessoas que tiveram profissões, né, médicos, doutores, enfim. Então são tantas histórias bacanas que merecem ser ouvidas, sabe? E tem gente que acha que é apenas uma casa para deixar e, sabe? Mas eu acho que precisa, assim, desse cuidado, dessa atenção, desse carinho, né? E exatamente por conta do que você falou, né? Muita gente acha que é uma casa para deixar a pessoa lá e largar. Sim. E essa experiência também de ver esse contraste, ver a solidão da pessoa ali, isso também, acredito, deve ter mexido com você, né? Ver alguma situação mais triste, ou uma pessoa que por anos não teve uma visita ali, um parente que foi visitar, né? E tinha relatos, assim, de terminar, né, o nosso momento ali, na hora de ir embora, e escutar pedidos do tipo, você volta, posso te esperar? Sabe? Então isso daí dá uma lição de vida, né? Coisas que fazem a gente refletir sobre o que a gente tem, dar valor né, o que nós temos em pais, em avós. Eles são muito bem cuidados, mas falta o familiar mesmo, assim, né? Que não é a mesma coisa, né? O abraço, o contato físico, né? Sim, sim. Tem um outro relato também de um senhor que na hora que eu lembro dessa situação, a gente estava brincando, tal, aquela música, o pessoal dançando, e chegou um determinado momento, ele encostou na porta e ele falou que ele ia esperar o filho dele. Ok, depois quando ele chegar, o senhor volta, enfim. Terminou o evento e ele continuou lá. E aí a responsável pelo espaço disse, ele espera o filho todo dia. Esse horário o filho nunca veio. Então são coisas assim pra você pensar e refletir muito sobre, né? Você falou que interrompeu esse trabalho por conta da pandemia, né? Sim. Como é que foi para você esse momento da pandemia de ficar trancado em casa? Como é que você particularmente lidou com isso? Foi desesperador, né? É uma coisa surreal, assim. Tem hora que eu penso que foi apenas um filme de terror que todo mundo assistiu e, sabe, porque não entra na nossa cabeça na minha cabeça, por exemplo, que a gente viveu isso. Na época eu já dava aula, então assim, trabalhar com aulas online foi um grande desafio.
projeto social para nós que somos artistas, essa coisa de fazer tudo online, então foi uma coisa que foi horrível, horrível. A emoção não é a mesma, né? E voltando para projeto social e asilo, aí foi muito triste, porque a gente acompanhava cada asilo cada idoso que ia embora, eles me mandavam mensagem, né? O pessoal, Mário, fulano de tal partiu, uns com Covid, outros não. Então, assim, a gente não poder chegar perto, não poder ver, não poder abraçar. Então, foi uma coisa assim de pânico, né? Você ligar o seu computador, ajustar a tela para você fazer arte dentro do seu quarto. Tive até uma experiência de gravar um espetáculo num projeto que teve da Fundação. Inclusive a Gláucia esteve com a gente lá, que foi apresentar para um teatro vazio, sabe? Era muito louco isso. Você trabalhar com comédia, porque trabalhar com comédia é aquela coisa muito do retorno, né? Você sabe que tá bom quando a pessoa tá rindo e não tinha ninguém rindo ali, assim. Então, será que tá bom? Será que não tá? Então, foi viver o desconhecido por um período, sabe? Deu força pra gente hoje, assim, muito, mas foi uma experiência surreal, assim, para todo mundo, né? Para vocês também, enfim. E a classe artística foi uma das classes que mais sofreu nesse período, né? Porque o pessoal ficou sem poder fazer nada, né? Porque a gente depende do público, dependemos, né, dessa coisa do contato, de estar junto. Então, foi um período muito difícil, mas graças a Deus, aos poucos, a gente está reconstruindo isso de novo, né? E as aulas começam na sua vida em qual período? As aulas... Na verdade, quando eu comecei a fazer teatro, me deu essa vontade de dar aulas de teatro. E foi aonde eu comecei a fazer o curso de pedagogia. E aí eu entrei para a escola mesmo para dar aulas de teatro. E então hoje eu sou pedagogo, sou professor de teatro. E aí uma coisa foi linkando a outra. Eu juntei o útil ao agradável, né? E virou essa mistura boa aí. Hoje eu trabalho com idosos. Hoje eu trabalho com ginástica para o cérebro, mas aqui em Jacareí também, eu trabalho em São José, e aqui em Jacareí eu tenho um grupo de teatro, numa academia de dança aqui também, e mais os projetos paralelos também. Esses projetos paralelos também são ligados a aulas? A arte, né? A arte, teatro, enfim. E eu imagino que quem procura você para esses tipos de aulas são pessoas, igual você falou na oficina que você fez, né? São pessoas que procuram a desinibição, né? Deixar de ser tímido, querer saber um pouco mais sobre isso, quem é a pessoa realmente, né? É muito engraçado que quando as pessoas me procuram, eu queria fazer teatro para perder a timidez. É o que eu mais ouço, assim, mas nem todo ator ele deixa de ser tímido, né? Eu tô aqui com você, a gente conversa e tal, mas existe uma timidez aqui dentro. Para os amigos que estão vendo, falar, até parece que o Neto é assim, mas existe. Então, assim, é uma coisa para você, eu acho que aprender a lidar com a sua timidez. Existem grandes nomes da dramaturgias aí que, fora das câmeras, falam, nossa, não é a mesma pessoa. Mas aprender a lidar, para você se conhecer, eu acho que isso é muito importante, sabe? São coisas que, às vezes, na correria do dia a dia, você não se dá essa atenção. Você não se conhece, você não se olha, sabe? E a gente precisa disso para afetar o outro também com a arte, né? E com os idosos funciona de que jeito? As suas aulas, seu curso, você falou que é ginástica para o cérebro, né? É uma metodologia, né? Então eles têm as atividades diárias para fazer, mas eu me encontrei com eles, sabia? Eu falo que eu fui do extremo ao extremo, que até setembro do ano passado eu fui professor de educação infantil, ensino médio, e agora eu tô trabalhando com os idosos, que foi assim, do extremo ao extremo, e eu tô achando muito legal. É muito curioso, eu me divirto muito também, sabe? Eu brinco com eles, falo, nossa, vocês estão me tirando do eixo total, assim, porque eu rio muito, eu me emociono muito, porque é uma troca muito bacana. E o que mais me impressiona nisso tudo é essa questão da educação, do respeito. São pessoas que já viveram uma vida inteira, para eles olharem para você na humildade e falar, professor, o senhor me ensina isso? Professor, tem tarefa para casa hoje? Eu falo, quem sou eu, né? Perto deles, mas essa questão do respeito, coisa que a gente precisa valorizar hoje. Então eu falo que a minha sintonia com eles assim foi um presente que eu ganhei, sabe? E
peguei amor, assim, muito fácil. Eu falo, agora para trocá-los vai ser bem difícil. Funcionou melhor do que com criança e adolescente. Eu acho assim, que trabalhar, a gente tem que tomar cuidado para não infantilizar os idosos, né? Mas assim, são dois extremos, porém bem parecidos, assim. As crianças e os idosos. Jovens e adultos já tem uma outra pegada totalmente diferente, assim, sabe? Mas do extremo ao extremo eu tenho, assim, tem coisas que é muito semelhante, sabe? Mas eu gosto bastante da educação infantil e dos idosos. Mas eu tenho um grupo de meninas, são 19 meninas, que eu convivo semanalmente com aulas de teatro, são bailarinas aqui de Jacareí. Então é outro desafio, que são adolescentes, aí é uma outra pegada também, né? E dá para perceber quando você trabalha com crianças, jovens, assim, se a pessoa já tem o dom para arte? Eu nunca... sempre falaram para minha família, para os meus pais, assim, vai ser artista, isso vem de berço, tal. Mas a gente não percebe isso, né? Mas quantos pais já passaram por mim que até hoje eu falo, invista, porque tem sucesso, tem talento aí. E são coisas assim a ser exploradas. Às vezes tem vergonha de explorar na frente dos pais, mas numa sala de aula com a gente dá um show, sabe? Quando elas saem, falando das minhas alunas agora, tem todo um processo de preparação. Apesar de dançar, atuar com texto, essas coisas é diferente, né? Cada um no seu segmento ali. E eu ouvi relatos de mãe falando, eu não acredito, ela não abria a boca pra nada. E ela encarou um teatro lotado. Eu falei, isso é legal, né? E isso daí já estava nela desde que nasceu, só agora aflorou, né? Então, persista, insista no filho que vale a pena. Eu acredito muito na arte. A arte, ela é realmente transformadora, assim, sabe? É porque tem certas chaves, né? Que se você abre na pessoa, a pessoa age naturalmente, né? Sim, e quando se tem um apoio de alguém, isso facilita muito mais, né? Principalmente pai e mãe, né? Se incentiva desde pequeno, não para ser um artista, mas para ao menos começar o curso e poder se desenvolver como pessoa por ali, né? Eu falo, o teatro, ele me ajudou muito em várias áreas, assim, pessoal, profissional. Só que ainda lidar com arte, viver da arte, existe um preconceito muito grande, né? Ainda hoje. Existe. Para você, eu sou ator, ainda... Quantas vezes eu usei essa expressão, eu sou ator, as pessoas, né, dão uma risada, de qual emissora que você é, de qual... Sabe, atuar é muito difícil, O que a gente tem de ferramenta de trabalho é o corpo. Eu falo, dar a nossa cara a tapa. Então, quando eu tô dando aula, eu falo para as minhas alunas assim, estejam preparadas para, ao mesmo tempo que vai receber uma salva de palmas, receber tomatada, que é isso, o artista é isso. Só que quem não entende, vem com as críticas, né? Mas eu sempre tento encarar de forma positiva, até as que não são tão boas assim. Porque estar em cima de um palco, para você estar aqui diante das câmeras, é um ato de coragem também, né? Não é para qualquer um. Então, a gente mesmo lidar com isso, aprender, respirar na hora certa, tempo, e não abraçar isso como uma, como é que fala? Uma barreira, não. É superar isso mesmo. Mas ainda hoje, você vê certos preconceitos quando se fala que você é artista, você é ator, ainda muito, tem? Muito. O exemplo, você é o quê? Eu sou artista. Tá, você trabalha? Sempre isso. Trabalhe muito, você não tem noção. Criar projeto, escrever projeto, levar o pessoal para palco e faz isso, decorar... É muito difícil, sabe? Mas, enfim. Tá certo, vamos fazer mais um intervalo aqui do nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.